Olá, amigos e amigas da minha página do Facebook. Em primeiro lugar, quero desejar a vocês um feliz 2023, né, irmãos? Chegamos no ano 2023, né? Então, o que eu desejo para vocês é felicidade, saúde, paz e, acima de tudo, eu desejo muito que cada um dos meus queridos irmãos e minhas irmãs espirituais, que nós podemos alcançar, ser alcançado pelo plasma do Criador, né? Nós podemos ser arrebatados para que não viemos passar pela grande tribulação que está se aproximando, né, irmãos? E também aí o pessoal do YouTube também, né? Eu quero também parabenizar todos vocês, pedir a vocês que dêem um like aí, se vocês gostarem do vídeo, né? Claro, né? Se não gostarem, eu peço até que nem assista, né, irmãos? Porque o que eu quero dizer é o seguinte: aqui eu não estou pregando religião, não, viu? Tem pessoas aí, tem irmãos aí, amigos que estão confundindo. Estão achando que eu estou pregando religião aqui. Eu não estou pregando religião aqui, não. Eu detesto religião. Eu estou pregando a salvação. Eu estou pregando a verdade que foi escondida de nós. Eu estou pregando que este sistema qual nós estamos vivendo, essa terceira dimensão, é um mundo material, é um mundo de ilusão, é um mundo que nada disso existe na realidade. É projeções, tudo que nós vê com nossos olhos carnais é ilusão, como é que se diz, é uma holografia. O mundo real mesmo é o mundo espiritual. O mundo material é uma ilusão, não é uma mentira, mas vamos dizer assim, é uma matrix, tá entendendo, irmãos? Construída pelos controladores deste mundo. E quem são os controladores deste mundo? A pirâmide, ela tem o topo dela. Acima do topo dela tá os anjos caídos. São eles que comandam esta matrix, os anjos caídos. E quem são os anjos caídos? São os Anunnakis, entendeu, irmãos? São aqueles anjos que foram expulsos lá do céu. Outros já moravam aqui na Terra, né? Porque antes do Criador criar o Adão, já existia a Terra aqui, já existia seres vivendo aqui na Terra. Não eram seres humanos de carne e osso como nós. Eram seres, eles eram mais plasma do que matéria. E eles viviam aqui, no começo, quando o Criador criou os céus e a terra. Lá no capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está dizendo assim: no princípio, o Criador criou os céus e a terra. E nessa época moravam seres aqui na terra. E o Lucifer, que era um anjo que tinha acesso aqui ao mundo material e o mundo espiritual, porque a porta do céu era aberta. E nessa época o céu era vermelho, não existisse sol. O que dava luz aqui era a própria essência do Criador, do nosso Pai. E os seres que viviam aqui, eles prestavam continência para o Criador. Eles prestavam conta ao Criador. E quem levava essas coisas lá para o Criador? Quando era o Lucifer. Ele vinha aqui, pegava as orações e os louvores e levava para o Criador, lá no trono do Criador. Foi aí que ele quis esses louvores e essas adorações para ele. Ele quis
o trono do nosso Pai. Ele quis sentar acima do Criador. Ele queria as adorações para ele. Aí o que aconteceu? Os que moravam aqui na terra fecharam com Lúcifer, fecharam junto com Lúcifer. Aí o que o Criador fez? O Criador destruiu. Houve uma reversão magnética. O céu era vermelho, o campo magnético da Terra, houve uma transformação, uma destruição. O Criador destruiu tudo, porque eles se rebelaram contra o Criador. O que o Criador fez? O Criador fechou a porta do céu. E a porta do céu é o quê? É a estrela polar. Todo o firmamento lá das estrelas, lá do firmamento, gira ao redor da estrela polar. E ela não está no meio certinho do norte, não. A estrela polar, ela fica do norte. Só que ela não está no norte, ela está assim, ó, do lado, para o lado. Só que agora, no momento, ela está voltando para ficar certinho no norte. Para quê? Para abrir a porta do céu. Para quê? Para ver o arrebatamento. Então, irmãos, quando o nosso Criador destruiu a terra, com eles aqui, o Criador fechou a porta do céu. Aí o anjo Lucifer ficou aqui na terra, juntamente com os outros anjos que fecharam com ele e com os outros que viviam aqui, os outros seres que já viviam aqui na terra. Então muitos deles foram destruídos, mas muitos também conseguiram sobreviver. Por quê? Porque eles eram eternos, eles não morriam, porque o céu vermelho dava força para eles. Entendeu, irmãos? Aí o que aconteceu? Eles fugiram, muitos deles foram para debaixo do mar, que é chamada Atlântida, né? O povo de Atlântida, eles vivem lá nas profundezas do mar, lá no fundo do mar, na escuridão. Mas lá é claro, por quê? Porque eles têm tecnologia, eles têm plasma, eles são seres espirituais, mais energia do que matéria. E o céu vermelho, como eu disse, dava força a eles, para eles viverem eternamente. Como o Criador destruiu eles por causa da rebeldia deles, o Criador escureceu tudo, ficou tudo escuro, irmãos. Aqui a Terra ficou 5.880. 5.000 anos, 5.880 anos. Não é milhões e milhões de anos, como a ciência nos conta, não. O céu ficou aqui, a Terra ficou no escuro, porque o Criador tinha destruído eles. Enquanto aqui estava escuro, o Criador fez Adão, acima do domo de quartzo, no terceiro céu. O Criador fez o jardim lá, fez o Adão lá, ele viveu com Adão lá, ninguém sabe nem quantos anos, né, irmãos? O Criador viveu com Adão lá. Mas o Criador sabia de todas as coisas, sabia que o homem ia cair. Quando chegou no tempo certo, o Criador fez a mulher. Então, irmãos, lá no segundo versículo, indo agora para o segundo, esse é o primeiro versículo, viu, irmãos? Estou falando para vocês o primeiro versículo. No segundo versículo de Gênesis, capítulo 2, versículo 2, né, irmãos? Versículo 2. No capítulo 2, do versículo 2, está dizendo assim: a terra era sem forma e vazia, as águas cobriam a face do abismo, e havia escuridão, e o Espírito do Criador parava sobre as águas, né, irmãos? Então, você está vendo? Aí houve uma destruição, né? A terra estava escura, não tinha nada, só tinha água, porque foi destruída aquela primeira terra. Quando o Criador fez Adão, aí se passou-se, entre a destruição e Adão, passou 5.000 anos, 5.880 anos.
Aí o Criador, quando fez o jardim do Éden e Adão, o Criador falou: haja luz. Quando o Criador falou isso, no segundo capítulo, segundo versículo, né, irmãos? O Criador falou: haja luz. Foi no... É por isso, irmãos, que eu vou comprar a Bíblia, que aí eu consigo ler direitinho para passar para vocês essas informações direitinho. Mas se vocês for lá em Gênesis, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. No primeiro capítulo, primeiro versículo, o Criador fez a primeira terra. O Criador criou céus e terra. No segundo, ele disse que estava destruído, né? E no terceiro ele disse: haja luz. Quando ele disse haja luz, a pedra, o sol negro, que é uma pedra que o Criador trouxe lá do céu e colocou no meio da terra. Ele disse: haja luz. Aí essa pedra soltou um plasma de energia que bateu lá no domo de quartzo e fez a holografia do céu, da lua, das estrelas. Tudo aquilo ali é uma holografia que não está onde os cientistas dizem que está. Não, está tudo aqui. Está na pedra, no sol negro. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Quando o Criador falou haja luz, e houve uma reversão magnética, então o céu vermelho desceu e o céu azul subiu. Então esse céu azul tira a força desses seres que moram aqui. Uns moram debaixo do mar, outros moram lá no Polo Norte, lá no gelo, eles moram lá. E se você for no YouTube e pesquisar lá, você vai ver o Hitler, na Segunda Guerra Mundial, ele mandou um submarino procurar esse lugar, e o submarino encontrou um rio subterrâneo, e eles foram nesse lugar, tiveram contato com esse povo, e depois o Hitler mandou 1 milhão de pessoas para esse lugar. Irmãos, tudo isso os controladores do mundo sabem. Quem são esses controladores do mundo? São os Illuminati, são os maçons, são as 11 famílias mais poderosas da Terra. Irmãos, isso é incrível. Eles sabem de tudo, irmãos. Eles sabem que a Terra não é redonda, não é um planeta que fica girando no espaço, solto, assim como a ciência nos fala, não. Eles sabem de tudo, irmãos. Eles têm contato com esses seres, entendeu, irmãos? Eles têm contato, mas eles escondem de nós. Eles não revelam essas verdades para nós, porque se eles revelar, eles perdem as almas que eles querem levar junto com eles, porque eles sabem que eles estão condenados, irmãos. Os seres que vivem aqui, que viviam aqui, eles já estão condenados. Eles vão para o lago de fogo, vão ser lançados no abismo, irmão. Vão ser lançados no abismo. Eles e todos aqueles que fecham com eles. Esses homens do poder, de poderes que vivem aqui na Terra, nos controlando, nos mantendo dormindo, eles sabem que eles estão perdidos. Eles sabem de tudo. As pedras guias da Geórgia, eles ficavam observando lá a estrela polar. E eles observaram que a estrela polar já está voltando para o centro. Eles estão sabendo, eles sabem que isso aí já é a preparação para o arrebatamento da igreja. O que eles fizeram? Eles destruíram as pedras lá, as guias da Geórgia. Vai lá no YouTube, pesquise. Faça assim, pedras guias da Geórgia. Você vai ver. Eles destruíram lá. Eles sabem, irmão, que o tempo deles está curto. Então, quanto mais eles puderem manter as pessoas dormindo, melhor para eles. Porque quem está no buraco quer ir, mas quer levar pessoas junto com eles. Eles não querem ir só. Tá entendendo, irmãos? É muito profundo, irmãos. Irmãos, eu sei o que eu estou falando. Aí os irmãos podem pensar assim: mas como é que você sabe tudo isso? Eu sei porque eu pesquiso. Eu uso a internet para procurar conhecer, saber, entender. Porque eu nunca deixei a Matrix me enganar. Eu sempre tive minhas dúvidas, sempre tive meus questionamentos. Entendeu, irmãos? Se a pessoa fala uma coisa, eu não digo amém, não. Eu procuro saber por quê. Tipo assim,
A pessoa fala assim, vamos por aqui, é um atalho, a gente vai chegar mais rápido. A maioria das pessoas fala, vamos embora, mas eu não. Eu falo assim, mas por aí é seguro? Mas por aí não é perigoso? Entendeu, irmão? Eu procuro saber, eu não vou pela cabeça dos controladores aí do mundo, não, vou não. Vai começar a picada aí, que eles começaram a dar picada nas pessoas e as pessoas simplesmente fazem fila para serem picadas por isso aí. E o engraçado é que eles ficam chamando isso aí de vacina. Irmãos, irmãs, uma vacina, para ser chamada de vacina, ela precisa passar primeiro por todos os testes, entendeu? E não é do dia para a noite, não. Isso leva 10 anos. Aí a pessoa fala assim, mas a tecnologia não se trata de tecnologia, se trata de experimento. Enquanto aquilo ali não é eficaz, 100%, é chamado de substância química em forma de experimentação. Aí quando aquela substância química é aprovada, é realmente comprovada que ela é eficaz, aí passa a ser chamado de vacina. Aí eles falam assim, descobrimos uma vacina. Por quê? Porque agora eles têm certeza que funciona. Mas enquanto eles não têm certeza, enquanto não for feitos os testes, e leva anos, 5 anos, o efeito de uma vacina, as reações dela leva 5 anos ainda, a pessoa ainda tem reações. Eu converso com pessoas que tomaram essa vacina aí, já a 4ª dose, eles dizem, vacina não, essa substância química aí em fase de experimentação, eles falam para mim que sentem o corpo dormente, que eles já não têm a mesma saúde que tinha antigamente, qualquer chuvinha eles se resfriam. Isso aí é a reação dela, irmãos. Isso aí não é brincadeira, mas enfim, as pessoas, elas são tratadas como gado. Por quê? Porque elas não pensam, elas não têm decisão própria. Tem muita gente que não sabe o que é uma glândula perial. Não sabe. A glândula perial, irmãos, é um olho espiritual que nós temos aqui, no meio da testa. É a nossa ligação com o Criador. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, é tipo assim, eu vou contar aqui um fato verídico, que é mais ou menos assim. Nós, seres humanos, nós somos assim. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, existia um campo de concentração chamado Superbou. Esse campo de concentração nazista, campo de Superbou, as pessoas, os prisioneiros lá se rebelaram. Eles tentaram fugir e conseguiram. Então eles chamaram muitos para fechar com eles, né, para tentar fugir. Alguns tentaram fugir, né? Outros morreram tentando, outros conseguiram e outros morreram sem tentar. Ficava perdido, a metralhadora cantando, né? E eles correndo. Eu vi o filme, passou o filme, existe o filme. É só você ir no YouTube lá, que você pedir o filme, ele aparece. A Fuga de Superbou. Inclusive, a minha tia, que é cabeleireira, ela fazia cabelo de uma senhora que os avós dela conseguiu fugir. Estava preso desse campo e os avós dessa cliente da minha tia estava nesse campo e foi um dos que conseguiram fugir. Então, irmão, na hora, uns conseguiram, outros tentaram, mas não conseguiram, morreram tentando, e outros nem tentaram, morreram sem tentar. Aí eu pergunto a você, em qual categoria você se encaixa? Você é do que conseguiu fugir? Você é do que morreu tentando? Ou você é do que morreu sem tentar? Assim também, irmãos, é a nossa salvação. Existem aqueles que vão conseguir ser arrebatados porque lutaram, se esforçaram, né? Tem aqueles que vão morrer tentando, não conseguiram ser arrebatados, mas vão morrer, né? Aqueles que vão ficar, que vão ser um dos escolhidos, mas vão ficar, não vão ser arrebatados, né? Eles vão ficar no sofrimento porque estão impuros, eles estão dentro. O que mais faz um ser humano, um escolhido, ficar na terra, não ser arrebatado,
é estar dentro de templo religioso. Então, seja ele qual for. Esses vão ficar, vão morrer, é os que vão morrer tentando, né? Porque todos que estão dentro de um templo religioso estão tentando a salvação espiritual, né? Mas não vão conseguir porque estão no lugar errado. E tem aqueles que não, que nem vão ser arrebatados e nem vão morrer tentando ser arrebatados. Eles vão ficar aí perdidos. Aí esses são os perdidos. Fica na categoria dos que não têm salvação. Porque o Criador, ele não gosta de gente covarde, viu, irmãos? O Criador, Salvador, covarde, ele não quer, ele quer ver a pessoa lutar. Ele gosta de que a pessoa lute. É por isso que ele manda, né? Rejeita todas as coisas do mundo e olha para mim e me segue. É isso aí. Rejeitar as coisas do mundo é lutar contra si próprio, lutar contra os desejos materiais. Entendeu, irmãos? Então, então eu acompanhando esses canais aí, irmãos, o irmão Eduardo, que tem um relógio do Criador, ele conta isso para nós porque está escrito lá nas pirâmides, lá no labirinto, debaixo da esfinge. Os Atlântidos, eles escreveram tudo lá nas paredes, está tudo escrito. Também tem um livro deles, também, tudo escrito. Tudo que se passou está escrito lá nas paredes das pirâmides. Lá no labirinto, fica debaixo da esfinge. Debaixo da esfinge, irmãos, tem um lugar lá que é o labirinto, chamado labirinto. São 3 andares. Está tudo registrado, irmão. Desde o tempo que o Criador fez a primeira terra, né? Quando está escrito, o Criador criou os céus e a terra, né? Então, aqueles povos, eles escreveram tudo nas pirâmides, está tudo escrito nas pirâmides. Só que a Matrix não revela para nós. Eles não contam isso nas escolas, eles só contam mentira, tudo mentira, irmãos. Tudo que nós aprendemos na escola é mentira. Eu digo isso com todas as letras. E eu tenho essa certeza, não é porque eu acredito em tudo que me falam, não, irmãos. Eu tenho esse entendimento, porque muito antes de eu conhecer esses ensinamentos, esses entendimentos, eu já tinha meus questionamentos, tá entendendo? Eu sempre perguntava o porquê das coisas e não entendia. Então hoje, como eu descobri essas coisas, eu estou aqui tocando a trombeta. Para quem? Estou tocando a trombeta com meus irmãozinhos e minhas irmãs espirituais. Assim como eu creio que tem muitos irmãos e irmãs que se perguntam, poxa, por que isso, por que aquilo? As pessoas que se questionam, perguntam o porquê das coisas, são pessoas que estão com o nome no livro da vida. O Criador tem elas no livro da vida. Mas elas não sabem, elas estão no escuro. Elas estão procurando uma saída. Entendeu, irmão? Quando você pergunta assim, poxa, por que isso? Por que assim? Você é como se você estivesse dentro de uma escuridão procurando uma saída. Tá entendendo? E o meu objetivo aqui, juntamente com os outros irmãos que estão aí nos canais dos YouTube pregando, eles estão acendendo a luz para que esses irmãos venham enxergar e saiam da escuridão e venham para a luz. O nosso objetivo é só isso. Nós não estamos aqui falando engano, tá entendendo? Irmãos, é muito lindo, irmãos. Poxa, e eu falo isso também, irmãos, eu procuro ajudar porque eu não tenho esse entendimento, né? O entendimento que eu tenho é isso que eu aprendi aí com os irmãos. Vocês veem que aí na minha página eu compartilho tudo. Tudo que eu estou aprendendo, eu estou compartilhando, porque eu também quero alcançar os meus irmãozinhos, aí as minhas irmãzinhas espirituais que vivem aí dentro do engano. Eu não estou aqui tocando a trombeta por mal, não, porque o mal não entende essas coisas, irmãos. Quando você fala essas coisas, eles não têm entendimento, o Espírito do Criador não fala com eles. O Criador não quer nada com a semente do jô. A palavra fala muito bem, né? O trigo e o jô. Quem é o trigo? O trigo são os salvos e o jô são os condenados. O Criador não quer nada com eles. E eu estou aqui simplesmente tocando a trombeta, porque se eu não fizer isso, o Criador vai me cobrar. Porque naquele grande dia, está escrito lá na palavra, né? Eles vão falar assim, Senhor, quando foi que nós te vimos passar fome, passar sede, e não te demos de comer? Aí ele vai falar assim,
Quando você deixou de dar para um pequenininho desse aí, deixou de dar a mim. Entendeu, irmãos? Então nós temos que vigiar, nós temos que buscar nossa salvação, nos preparar, nos purificar, porque o tempo já chegou, irmão. O tempo está aí, ó. Nesse ano que nós estamos, muita coisa ruim vai acontecer. O anticristo já está aí em pé no mundo e tudo indica, irmãos, que é o Emmanuel Macron, o presidente da França. Por que eu digo isso? Porque o irmão Eduardo, um homem que é profundamente conhecedor das coisas, e ele prega lá. Aliás, o irmão Eduardo não, o irmão Romilson. O irmão Romilson, desde 2017 que ele está anunciando. Ele, quando Emmanuel Macron pela primeira vez se candidatou à presidência, ele falou, olha, quem vai ganhar é o Emmanuel Macron. Tudo indica que ele é o anticristo. E ele estava disputando com uma mulher, e a mulher estava lá na frente. Quando o irmão Romilson falou, nas pesquisas quem ia ganhar era a mulher. E o irmão Romilson falou, quem vai ganhar é Emmanuel Macron. E foi dito e certo, ele ganhou e se reelegeu de novo. E ele agora, irmão, está só esperando o momento para se levantar, para se manifestar. Só ainda não se manifestou porque a igreja do Criador está aqui, a igreja do Salvador. Os salvos, os eleitos, os escolhidos, ainda estão aqui na terra, e o Espírito do Criador está aqui, então está detendo ele. Mas quando a igreja for arrebatada, os escolhidos, a metade dos escolhidos, porque não vai ser todos os escolhidos que vão subir, muitos vão ficar. E quem são os que vão ficar? São os que estão dentro dos templos religiosos, lá enganados. O inimigo está prendendo eles lá, porque o inimigo sabe, quando ele estiver lá dentro do templo religioso, ele está nas garras dele. Não vai ser arrebatado. Vai ser arrebatado. Tem duas igrejas aqui na terra, irmãos. Laodiceia e Filadélfia. A Laodiceia é mundana aí. Está se pegando com as coisas do mundo. A Laodiceia. Dentro de templos religiosos. Está fazendo essas coisas. Tudo que desagrada o Criador. Tudo. Mas eles vão ser salvos. Mas eles vão passar pela grande tribulação. Vão ficar. Irmãos, tudo indica que o arrebatamento vai ser esse ano. Tudo indica. Porque eu falo isso? Porque está escrito nas escrituras que os apóstolos, o nosso Salvador, falando para os apóstolos, sinais do fim dos tempos, o que ia acontecer. Aí um dos apóstolos falou assim, mestre, e quando é que essas coisas vão acontecer? Aí ele falou, quando vocês vê todas essas coisas, aí falou, tudo isso que a gente está vendo agora acontecer, está perto do fim. Aí ele falou assim, não passará a geração da figueira, sem que antes tudo isso aconteça, né? Ele falou isso, está lá escrito. Você que lê a Bíblia, você sabe onde está escrito, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, vá lá e veja. Aí o Salvador falou assim, quando os soldados romanos destruíram o templo, o segundo templo, a nação de Israel foi espalhada pelo mundo. Foram espalhados, todos eles foram espalhados por aí. Mas você vê que já estão se ajuntando. Então, quando foi em 1948, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, lá na ONU, ele assinou um documento dando direito a Israel um estado, um país. Foi ali que a figueira começou a brotar, irmãos. Quando Israel virou um estado, virou um país. Ali a figueira brotou. E uma geração, irmãos, é de 73 anos a 80 anos, né? De 73 anos a 80 anos, a duração de uma geração. Então, de 1948 até a data de hoje, está fazendo 74 anos a geração. Um homem dura 74, 73 anos, a geração de um homem. E a mulher, ela vive 80 anos. Então, é de 73 a 80 anos é uma geração. O que passa disso é cansaço e fadiga, está escrito. Então, está se cumprindo, está se fechando.
E vai haver os 7 anos de tribulação. Primeiro, 3 anos e meio de uma falsa paz. E depois vai vir 3 anos e meio de pura tribulação. É só a igreja ser arrebatada. E o arrebatamento, irmão, está na porta. Nós estamos vendo o que está acontecendo, né? Lá nos Estados Unidos, a neve, essa chuvarada toda, né? No Brasil. Você vê que antigamente, mês de janeiro, mês de dezembro, era sol, né? Calor. O que nós estamos vendo aí? Chuva, chuva em cima de chuva. Isso aí é o plasma, irmãos. Irmãos, o plasma é a quarta parte da matéria. O plasma é energia, energia, irmãos. E qual é o subproduto do plasma? É neve, gelo e água. E é o que está acontecendo aí. Nós estamos vendo cair gelo para todo lado, né? Que nesses dias do ano passado choveu gelo aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos vendo inundação, água para todo lado, chuva para todo lado, né? Lá no norte, na Europa, lá o calor tá quente, né, irmãos? Muito quente lá, né? Então isso aí, irmãos, é o plasma. E quem é o plasma? O plasma é o Criador. Não vê? Não diz que o Criador é um fogo consumidor? Então, é o plasma. Então, irmãos, nós não devemos ficar com medo disso não, sabe por quê? Porque isso aí é o nosso Pai vindo nos buscar. Nós temos é que nos alegrar, nós temos que nos alegrar e olhar para cima. E nós estamos no tempo de buscar nossa santidade, nossa purificação. Nós temos que nos purificar. E como é que se purifica? Volta a falar, se arrependendo dos nossos pecados, liberando perdão para quem nos fez mal, fazendo caridade às pessoas, né, irmãos? E meditando nas coisas do Criador, dia e noite. Nós temos que ter prazer em estar meditando nas coisas do Pai, seja em casa, seja no trabalho, seja no banheiro tomando banho, até sentado no vaso, irmão, fazendo nossas necessidades fisiológicas. Nós temos que estar ligado no Criador, ligado na salvação. Temos que ser todas essas coisas da terra. Temos que dizer não para tudo isso. E nos ligar o nosso pensamento com o Criador, com o nosso Pai. Esse é o momento de nós estarmos em comunhão com Ele, entrarmos em comunhão. É como as 5 virgens prudentes, né, irmãos? Não tem a parábola das 10 virgens? 5 loucas e 5 prudentes. Quem eram as prudentes? As prudentes eram as que estavam vigiando, buscando no Criador, se purificando, não querendo saber nada desse mundo, dizendo não para as coisas desse mundo. Religião, futebol, política, lazer, nada, tudo, música do mundo, tudo. A gente tem que dizer não para essas coisas e meditar nas coisas do Criador, dia e noite. Era assim que as 5 virgens prudentes estavam agindo. Por isso que elas foram arrebatadas. E as 5 loucas? São da salvação? São, porém não foi. O noivo não levou elas. Elas ficaram. E é isso aí, irmãos, o Criador está nos falando. Nós temos que buscar a nossa purificação. Não podemos agir como as 5 loucas, não. Temos que agir como as 5 virgens prudentes. E eu, irmãos, estou aqui fazendo a minha parte. Mas será que eu sou melhor do que os irmãos? Não, não sou. Talvez seja até pior. Talvez os meus pecados sejam até maior do que os dos irmãos. Eu não estou aqui, como eu já falei, não estou aqui pregando religião. E outra, também não estou aqui pedindo, nem implorando que ninguém assista o meu vídeo. Não, eu estou aqui como se eu estivesse numa praça pública. Está entendendo? Estou aqui numa praça pública, estou aqui sentado falando das coisas do Altíssimo, pregando a palavra, a boa palavra. Ouve quem quer. A pessoa está passando, ouviu, gostou, parou e está ouvindo, porque ela quer. Você está vendo esse vídeo porque você quer. Eu não estou te pedindo para você ver, não estou te implorando, não. Eu estou falando. Pare e ouça o que quer. Não, irmãos? É assim. Entendeu? Eu não estou aqui metendo mais ninguém, porque se eu for apontar o erro de alguém, primeiro eu tenho que apontar os meus. E eu tenho até vergonha de apontar os meus, porque eu falho muito, eu sou um homem muito falho. Entendeu, irmão? Eu sou tão falho, irmãos, que uma mulher, ela não pode rir para mim. Uma mulher riu para mim, eu já estou achando que ela está me dando mole. Sempre foi assim.
Eu peço perdão por isso, né? Porque isso é uma fraqueza minha, né? Às vezes a mulher está sorrindo até sem maldade nenhuma e eu já estou pensando que a mulher está abrindo as pernas para mim. Desculpa a força da expressão, irmãos, mas isso aí, eu estou falando isso aqui para você ver que eu não estou aqui dando uma de santinho, não. Não, estou não. Eu tenho que me purificar, eu tenho que buscar o meu Salvador, tenho que buscar a minha salvação. Eu quero subir no arrebatamento. Eu estou dizendo não para as coisas desse mundo, mas eu não quero ser arrebatado só. Eu quero também, se eu pudesse, todos os meus irmãos, pegava na mão e vamos todo mundo junto. Mas não é assim, cada um tem que fazer a sua parte, né, irmão? A minha parte é divulgar, tá? Minha parte, o que eu tenho que fazer é anunciar a salvação, é dizer que o Mashiach, nosso Salvador, está vindo aí, ele vai arrebatar, ele está perto. Tudo indica que é esse ano, irmãos, tudo indica. Não estou dizendo que vai ser esse ano, tá entendendo, irmão? Que tem pessoas que a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Não estou dizendo que vai ser, não, estou falando que tudo indica. Pode ser que seja esse ano. E o irmão Romilson diz que pode ser no mês de abril, agora. Né? Tudo indica. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, eu estou fazendo a minha parte, eu estou tocando aqui a trombeta. Eu sei que algumas pessoas, às vezes eu vejo assim umas 50 visualizações nos meus vídeos aí. Então, de 50 pessoas, se eu conseguir alcançar um irmão, uma irmã, se o meu esforço aqui de estar botando a cara, né, irmãos? Porque eu sei que não é fácil a gente falar das grandezas do Altíssimo, falar da salvação, né? Porque ele mesmo disse que nós, ele estava mandando nós por meio de lobos, né? Meio de pessoas ruins, pessoas más, pessoas que não querem ouvir falar do Criador, né, irmãos? Então eles têm raiva de nós. Mas eu não estou aqui, estou ligando para eles, não. Eu estou fazendo a minha parte para alcançar os meus irmãos. Meus irmãos terem um entendimento assim como eu tive, né, irmãos? Para de procurar se purificar. Esse é só meu objetivo, é esse. Irmãos, eu vou contar um sonho para vocês. Um dia desse, o Criador me mostrou no sonho um abismo, um poço redondo, mais ou menos da largura de um campo de futebol, viu? Eu estava andando assim no lugar e eu vi aquele buraco, um buraco no chão muito grande, assim, uma circulação assim, como se fosse um campo de futebol, né? Bem espaçoso. E as paredes desse poço eram bem lisinhas, parecia que colaram fórmica assim. Aí eu fui com cuidado, bem devagarzinho, olhando para o buraco, para esse buraco. Aí eu cheguei na beirada desse abismo e olhei para baixo, irmãos. O que eu vi é uma coisa tremenda. Eu vi aquele buraco descendo assim para baixo, sabe? Sem fim, um abismo, um buraco sem fim. Então, eu fico pensando duas coisas. Esse abismo que eu vi pode ser o portal pelo qual os anjos caídos vão vir para cá. Porque eles já estão anunciando aí, né, irmão? Não sei se os irmãos já ouviram, né, falar, mas os americanos estão falando que já tiveram contato com os extraterrestres. Estão dizendo que os extraterrestres vão vir lá do planeta, lá longe, milhões e milhões de distância. Mentira. Eles estão aqui mesmo na Terra. Porque a Terra é uma expansão de terra praticamente infinita. É muito grande a Terra. A Terra não é essa bola redonda que fica girando no espaço. Não, isso aí é mentira da Matrix. E os planetas, irmãos, também estão aqui, em outra dimensão, tá entendendo? Outra dimensão que isso quer dizer é aqui dentro da Terra, só que a Terra é dividida. Nós estamos na terceira dimensão. Existiu a primeira Terra, a segunda Terra, nós estamos na terceira Terra, a nossa morada, aqui no plano material. É a terceira dimensão, é o mundo material onde nós estamos. E esses seres, eles estão aqui na Terra também, só que em outra dimensão. Entendeu, irmão? Em outra dimensão. Eles estão nas profundezas da Terra, escondidos. Porque eles não podem vir para cá por causa do céu azul. Tira as forças deles. Eles estão bem fraquinhos. E os controladores dessa Matrix, eles têm contato com eles. É eles que mandam. Eles botam o governo e tiram o governo. Tá entendendo, irmão? É incrível. Irmãos, eu não gosto de falar de política, mas vou só dar um exemplo. O senhor Lula, presidente, eles prenderam o Lula porque o Lula,
ele é uma pessoa que ele sempre lutou pela classe trabalhadora. Ele sempre foi um cara que lutou pelos trabalhadores, pela classe menos favorecida. Então, a Matrix não gosta dele. O que fizeram? Botaram ele na cadeia, não foi? Aí quem entrou? O Bolsonaro. Se eles não tivessem botado o Lula na cadeia naquele tempo, quando o presidente Bolsonaro ganhou, quem ia ganhar era o Lula. Porque o povo, a nação fecha com o Lula, porque o Lula é pelo trabalhador, é pela classe pobre. Mas eles não queriam que o Lula ganhasse. O que eles fizeram? Botaram o Lula na cadeia. Aí colocaram o Bolsonaro no poder. Só que o Bolsonaro, ele conhece essas coisas. Estou falando para vocês, o Bolsonaro conhece. Ele sabe que os Illuminati, a nova ordem mundial, querem tomar conta do Brasil. Eles têm olho na Amazônia. Sabe por que eles têm olho na Amazônia? Porque debaixo da Amazônia tem uma cidade chamada Ratanabá. Foi a primeira cidade, quando o Criador fez a primeira terra. Ali era a capital do mundo, Ratanabá. Existem túneis, irmãos, que entram lá na Amazônia, por debaixo da terra, você passa por debaixo do oceano, e sai lá na Europa, sai lá na África, na Ásia, lá no Oriente Médio, sai para esses lugares, porque esses povos, eles tinham tecnologias avançadíssimas, irmãos. As pirâmides do Egito, eles dizem que tem 3 anos, 6 anos, né? 3 anos com mais 2, 5 anos, que foi construído na Terra, 25 mil anos. Quem fez as pirâmides foi os anjos caídos junto com Lucifer, para abrir a porta do céu, para poder guerrear com o nosso Criador. Mas eles estão presos aqui, eles estão presos, igual nós. Nós estamos também aqui presos, mas o Salvador vai vir nos buscar. O Salvador ele prometeu, quando ele veio aqui, ele falou: eu vou vir buscar, eu vou vir buscar vocês, eu vou voltar outra vez. Então, irmão, moral da história, o que eu quero falar, passar para os irmãos é isso, simplesmente isso, para os irmãos. Abrir os olhos, não acreditar, não ir por cabeça desses homens aí que se dizem pastores, porque na verdade eles são lobo devoradores. Quem falou isso foi o nosso Salvador, né? Lá naquela parte, quando ele fala assim: vocês não ouvem minha voz, não me entendem, porque vocês não são das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né, irmãos? Então, existe uma guerra, irmãos, espiritual muito forte, muito forte. Aí, irmãos, eu estava pensando assim: poxa, irmãos, eu queria falar mais uma coisa, mas fugiu da minha mente. Uma coisa legal, uma coisa que edificar vocês, entendeu? Eu quero passar para vocês, irmãos, para vocês confiar somente no Machia, no Filho do Altíssimo. Ah, lembrei, irmãos. Irmãos, vocês lembram que lá está escrito que quando começou a pregação da salvação, os apóstolos, eles reuniam aquele povo que se convertiam, e quem tinha condições boas dividia com quem não tinha, né? Ah, eu sou um fazendeiro, tenho botas propriedades. Então aqueles que não tinham nada, eu pegava minhas fazendas, minhas coisas, vendia, levava o dinheiro lá para os apóstolos, e os apóstolos dividiam conforme a necessidade de cada um. Na Bíblia conta até a passagem, né? Ananias e Safira, né? Eles se converteram, aí eles falaram: ah, nós temos uma propriedade aqui, nós vamos vender. Aí eles venderam a propriedade, aí o Ananias e Safira combinaram os dois assim: olha, vamos fazer o seguinte, isso aqui é muito dinheiro, não vamos apresentar tudo para os apóstolos, não. A gente esconde uma parte e apresenta só uma parte. Eles dois maquiaram isso. Está escrito lá, né, irmãos? Irmãos, tudo que eu estou falando aqui não é de mim, não. Está escrito. É só você ir lá na Bíblia que você vai ver. Eu estou dando esse exemplo aqui, você sabe que está escrito isso. Aí, quando eles chegaram na presença do apóstolo, eles falaram assim: está aqui, nós vendemos por tanto. Aí deram. Aí o apóstolo falou assim: foi por esse valor que vocês venderam? Aí ele falou, o Ananias falou: foi sim, seu apóstolo, foi esse valor. Aí o apóstolo falou assim: olha, você está mentindo, e saiba que você não está enganando, não é o homem não, você está enganando é o Espírito do Criador, do Salvador. E para o Criador ninguém mente, então você vai morrer. Ele teve um treco aí, caiu e morreu. Desculpa, irmãos. Aí
levaram ele e enterraram ele. Aí a mulher dele esperando ele em casa, aí viu que ele estava demorando, aí voltou lá nos apóstolos para procurar por ele. Aí chegou lá, ela se sabia o que tinha acontecido, perguntou, cadê o Ananias? Ela falou assim, vem cá, por quanto vocês venderam a propriedade? Ela também mentiu. Ela falou, foi por tanto, tem certeza? Ele falou assim, você está mentindo, é para o Criador, é para o Espírito do Criador, não é para o homem não. Aí tá os homens que foram enterrar teu marido e vão te enterrar também. Aí ela caiu e morreu, porque eles tentaram enganar o Salvador, o Espírito do Criador. E o Espírito do Criador não se deixa enganar, porque ele vê tudo, irmãos. O Espírito, o Salvador, o nosso irmão espiritual, nosso Machia, que significa salvação em hebraico. Entendeu? Ele tem olhos de fogo, ele vê tudo, ele vê tudo, ele vê o seu íntimo, ele vê coisa que você nem vê em você. Porque eu não me conheço, nós não nos conhecemos, irmão, mas ele nos conhece, nosso profundo. Então não adianta que a gente não engana ele. Ai daquele que achar que engana o Salvador, o Todo-Poderoso. Ai daquele. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, é tremendo, é profundo. Então, queridos irmãos, eu vou terminando por aqui. Vou deixando um alerta para vocês. Entendeu, irmãos? Irmãos, teve umas irmãs aí, uns irmãos que me mandaram mensagem lá no Mense, me perguntando qual é a minha religião. Eu falei para eles, irmãos, eu não tenho religião. Eu não tenho religião. Eu não sou religioso, não. Eu sou um homem pecador, entendeu? E estou em busca da minha purificação. Eu estou em busca da minha purificação porque eu quero subir no primeiro arrebatamento. Eu não quero ficar aqui na grande tripulação, não, porque eu não vou aceitar a marca da besta. E aquele que aceitar, ai, 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 né? E outro, irmão, porque... Caramba, agora me fugiu da mente, eu preciso tomar um memorial. As coisas vêm na minha mente, aí eu não falo, aí desaparece, aí depois aparece de novo. Deixa eu ver se eu me lembro, que é interessante falar isso para vocês também. Mas fugiu da minha mente, fugiu. Então deixa, se fugiu é porque o Criador não quer que eu fale. Então, irmãos, é isso, eu estou muito feliz. Estou feliz, por quê? Porque eu sinto uma paz maravilhosa dentro de mim, sabe? Eu sinto, assim, a presença do Criador comigo, me dando força, né? Me preparando, né, irmãos? Irmãos, o Criador me preparou para os dias de hoje. Eu preciso falar. Falar o quê? Falar da salvação. Entendeu? Condenar as obras do diabo, condeno mesmo. Negócio de dizer que é certo, não. Certo é certo.